Onde está o teu irmão? Terceira e última parte deste sermão. É Gênesis, capítulo 4, versículo 9. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? O apóstolo Paulo, ele defendeu o seu direito de receber o sustento financeiro da igreja, escrevendo para a igreja de Corinto sobre a liberdade e os direitos dos apóstolos. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 ao 7, que diz: Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são o fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos o direito de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Os apóstolos, eles tinham o direito de se dedicarem à palavra em tempo integral. Na nova tradução na linguagem de hoje diz: quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou qual é o fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Ou qual é o pastor que não toma do leite do seu gado? Vocês já ouviram um homem ir à guerra às suas próprias custas? Os soldados devem ser assalariados pelo governo. Nós sabemos disso. Quando um homem é recrutado para guerrear, é dever do Estado suprir-lhe com todos os equipamentos e alimentações necessárias. Alguém já viu um soldado fazendo uns bicos por fora para se sustentar na guerra? Da mesma forma acontece na lei da semeadura. Quem planta tem o direito de colher. O pastor que se dedica na criação de vacas leiteiras não tem o direito ali de utilizar o leite produzido? É o que diz 1 Coríntios, capítulo 9, verso 8. Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? O apóstolo Paulo estava aqui se baseando na lei. E traz a lei agora para o Novo Testamento, mostrando a necessidade de que aquele que está na obra do Senhor em tempo integral seja sustentado. Na nova versão transformadora diz: será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo? Isso está no versículo 8. Então, para evitar falatórios entre os falsos irmãos judaizantes que negavam o princípio de dar e receber, Paulo e Barnabé, eles se sacrificavam trabalhando para se sustentarem. Porém, o apóstolo Paulo nunca deixou de ensinar que o líder espiritual ele deveria ser sustentado pelas ofertas da igreja local. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 9 ao 10, diz: porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com os bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazer na esperança de receber a parte que lhe é devida. O apóstolo Paulo citou uma passagem do Antigo Testamento para exemplificar o sustento dos ministros em tempo integral. Deuteronômio, capítulo 25 e 4 diz isso. Vamos conferir o texto?
Olha o que o texto diz. Não atarás a boca ao boi quando debulha. A lei, aqui, fala da justiça e compaixão pelos animais. A lei proibia que a boca do boi fosse amordaçada para impedir que ele comesse enquanto pisava os grãos. Na nova versão transformadora diz: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. A igreja não pode negligenciar a lei da semeadura. O apóstolo Paulo deixou escrito vários conselhos e advertências para a igreja e também para os presbíteros. Vamos acompanhar o que diz o texto em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Deixa eu repetir o versículo 17. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando ele pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Timóteo foi o sucessor de Paulo na igreja local ali em Éfeso. Apesar de ser muito respeitado, se levantaram algumas pessoas duvidando de sua capacidade ministerial. A igreja tinha vários presbíteros que supervisionavam e ensinavam a palavra de Deus. E alguns teólogos comentam que os conflitos internos gerados pelos falsos mestres poderiam ser a causa das constantes enfermidades no estômago do jovem, daquele jovem líder que ficou ali como sucessor de Paulo. E tinha muitas coisas ainda a resolver, inclusive o pagamento dos presbíteros que se dedicavam em tempo integral na obra do Senhor. Embora muitas pessoas nos dias de hoje esbravejem pelos quatro cantos que estar separado em tempo integral na obra do Senhor é ociosidade, a palavra de Deus adverte que o trabalhador merece a recompensa do seu trabalho. Como diz o comentarista Warren W. Wiersbe, abre aspas, seus pastores são fiéis em alimentar e em conduzir o povo. A igreja deve ser fiel em lhes pagar adequadamente. Dobrados honorários em 1 Timóteo 5,17 pode ser traduzido por pagamento generoso. Faz parte do plano de Deus que as necessidades de seus servos sejam supridas pelas igrejas locais, e ele abençoará as igrejas fiéis a seus servos. A igreja que não é fiel e que não supre as necessidades de seu pastor dá um péssimo testemunho. E Deus pode lidar com tal situação de diferentes maneiras, provendo a seu servo por outros meios, sem que a igreja seja abençoada, ou colocando-o em outro lugar. O outro lado da moeda é que o pastor não deve, em momento algum, ministrar apenas para ganhar dinheiro. Ver 1 Timóteo 3, verso 3. Negociar com as igrejas ou sair à procura de um lugar que pague um salário melhor não faz parte da vontade de Deus. Não é certo o pastor mencionar de púlpito as suas necessidades financeiras na esperança de obter o apoio da tesouraria. Fecha aspas. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 11 a 16, diz: se nós semeamos entre vós as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fazemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e os que servem no altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer
a deixar que alguém me tire esta glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Na igreja primitiva, os cristãos viviam em unidade, em reciprocidade, servindo uns aos outros. Eles levavam a sério o princípio de comunhão e fazer outros irmãos participantes das dádivas recebidas de Deus. É o que diz em Atos, capítulo 2, versículo 41 ao 47. Vamos ler. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, os cristãos da igreja primitiva, eles compartilhavam uns com os outros as bênçãos materiais. E o apóstolo Paulo, ele traz um incentivo para contribuir com generosidade. Segundo Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 5. Olha o que diz. E agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus fez, em sua graça tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas a sua grande alegria, em extrema pobreza, transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois o seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. E também Hebreus capítulo 13, versículo 16 diz: não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Quem tinha o dom do ensino compartilhava as dádivas espirituais, enquanto as pessoas que recebiam ensino compartilhavam as dádivas materiais. É isso que diz em Gálatas capítulo 6, versículo 6. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. E ainda Gálatas, aqui no capítulo 6, ainda, continuando aqui no capítulo 6, no versículo 9 e 10, diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Então, a Bíblia aqui, ela enfatiza o princípio de plantar e colher. Deus ordena que os cristãos contribuam para a manutenção da sua obra, como também promete bênçãos para os contribuintes. O texto diz, porque a seu tempo ceifaremos, né? Então, os pecados de omissão, eles são sutis, eles são dissimulados, eles atuam de forma furtiva e enganadora. Então, muitas vezes as pessoas não percebem que estão pecando. Onde você tem semeado? Tem semeado os bens materiais apenas para satisfazer a carne ou tem contribuído com o reino de Deus com seus recursos financeiros? Que o Espírito de Deus levante as pessoas que se encontram em estado de letargia espiritual e que caia por terra todo o desleixo, toda a negligência, toda a inércia, toda a omissão do meio do povo de Deus. Que as suas mentes sejam completamente encharcadas pelo Evangelho, priorizando ali as coisas do alto. Que
que a cada dia a gente venha cada vez mais amando a Deus de todo o coração e com todo o entendimento. Que todos nós venhamos colocar em prática diário o conhecimento que temos recebido através da palavra, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Oremos. Deus de toda graça e toda misericórdia, cura-nos nossas próprias feridas emocionais, para que possamos socorrer outras pessoas. Faz-nos, Senhor, mais gratos pelas dádivas recebidas e mais humildes com as pessoas que nos relacionamos diariamente. Preenche, Paizinho amado, preenche os nossos corações de compaixão, de misericórdia pelo nosso próximo. Perdoa-nos pelos nossos compromissos mal cumpridos, por termos ferido ou até mesmo machucado algum dos irmãos e irmãs em Cristo. Perdoa-nos, Senhor, pelos nossos gestos de mesquinhez, de egocentrismo, por vezes que temos nos colocado acima de nossos irmãos. Mantém-nos, Senhor, firmes no trabalho por amor a Ti, que possamos enxergar Jesus nas pessoas necessitadas, que o Senhor traz até nós, que o Senhor conduz até nós. Nos preenche, Paizinho amado, com alegria, com paz, deleite, que não vem de nós mesmos e nem deste mundo que nos cerca, porque a verdadeira alegria, paz e deleite que procede de Ti, ela vem de Ti, Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos. Amém.